Fala galera, fala moçada do extensivo aqui do Objetivo São Carlos. Espero que os senhores estejam bem e vamos que vamos dar continuidade então, moçada. Finalizamos a parte matemática de calorimetria, né? Na semana passada, fazendo exercícios de tudo, misturando tudo, calor latente, calor sensível, trocas de calor. E agora a gente vem para a parte teórica de calorimetria. Transmissão de calor é um assunto mais suave, mais de boa. Tem uma coisinha, só um detalhe na parte matemática aí que eu vou te explicar, equação de Fourier, o resto é bem de boa mesmo. Então vamos lá, acompanha aqui comigo, ó. Vamos começar aqui, ó. Vou minimizar a câmera e vou te explicando. Gente boa, seguinte, transmissão de calor. São três transmissões que existem, três processos, tá? Condução, convecção, radiação. O primeiro é esse aí que os senhores estão vendo, processo de condução. A teoria é um processo que obrigatoriamente precisa existir um meio material. É um processo que acontece nos sólidos, onde o calor é transmitido de átomo para átomo. Tá vendo aí? De repente o cidadão vai lá, está segurando uma barra metálica e começa a esquentar numa outra extremidade, produzir calor ali. O que acontece? Ele até consegue um determinado tempo segurar nessa outra extremidade que ele está, mas depois de um curto intervalo de tempo vai chegar o calor até a mão dele, vai queimar a mão dele também. Não instantaneamente, mas vai chegar até a mão dele. Como que chegou? Esse calor, aonde ele começou a absorver lá na fonte calorífica, mesmo que vocês estão vendo onde está o fogo, começou na outra extremidade a receber o calor, passar para a molécula vizinha, os átomos, né, adquirindo esse calor e passando de átomo para átomo, consequentemente molécula para molécula, até ficar numa temperatura uniforme em toda a barra. Então precisa de um meio material para se propagar. Esse é o primeiro processo. Outra coisa interessante falar é a parte matemática, chama-se equação de Fourier. Ele fala assim, ó, como que a gente faz para medir o fluxo calorífico? Por exemplo, uma sala está pegando, eu tenho uma sala, tem uma parede, o lado interno, o lado externo está pegando fogo. Como que eu faço para analisar qual que é o quanto de calor vai chegar do lado externo para o interno? Esse fluxo calorífico, olha só, é a razão do calor pelo tempo, que é a mesma coisa que potência, né? Dada por essa letra grega maiúsculo φ. O fluxo é o calor pelo tempo. Aí a hora que você vai analisar na prática, empiricamente, na parte experimental, você relaciona que isso tudo depende do material para transmitir esse calor, da área que vai ser transmitida, da variação de temperatura, obviamente, para o calor se propagar tem que ter uma variação de temperatura, e da grossura da parede, por exemplo, a espessura da parede. A espessura muito grossa, o fluxo vai ser pequenininho. Espessura fina, o fluxo vai ser maior, inversamente proporcional. Então, moçada, é interessante analisar isso. O material, a condutividade térmica, se cai uma constante, ele vai ser obrigado a fornecer isso para os senhores. Fique só muito esperto em relação às unidades, tá? Então, o K ele vai te dar a área diretamente proporcional, a variação da temperatura diretamente proporcional, a espessura inversamente proporcional. Perfeito? Lembra que eu falei? Calor por tempo, que é a mesma coisa que potência, pode ser lá calorias por segundo, joules por segundo, que é o watts. É interessante, né? Se relaciona as duas equações. Então depende do exercício para nós analisarmos como que eu vou calcular. Outra coisa interessante para a gente falar é em função dessa condutividade térmica, esse K. Repara, olha que interessante. Que nem eu falei, o senhor não é obrigado a saber valores, mas é interessante você já entender que os metais são melhores condutores. De repente, por exemplo, se estivesse em sala de aula agora, eu ia fazer com os senhores, eu ia colocar a mão, a temperatura da sala, lá, o ar-condicionado ligado, 23 graus Celsius, sei lá, alguma coisa assim. Eu coloco a mão na madeira da porta, eu sinto uma temperatura. Agora, se eu colocar na maçaneta, na parte metálica, parece que ela está mais gelada. Mas por que, JG? Se está tudo a mesma temperatura? É porque a sensação térmica do metal, no caso da maçaneta ali metálica, estar mais gelada, essa sensação térmica, é porque transfere mais calor para a minha mão. O fluxo de calor do metal da maçaneta, no caso, é maior. Por quê? Porque a condutividade térmica é maior. Então é interessante se relacionar tudo isso daí, perfeito? Então vale a pena perceber quem tem maior condutividade vai ter maior fluxo calorífico, troca mais calor, por exemplo. JGQ+, o outro processo, o segundo processo, a gente chama de processo de convecção. A teoria assim, ó, é o processo que ocorre nos fluidos, líquidos e gases, através das correntes de convecção. Uma das teorias mais importantes que vale a pena você aprender e comentar é essa daqui. Você vai instalar um ar-condicionado, sempre você coloca na parte de cima, ele libera um ar frio, um ar mais gelado. E esse ar mais gelado ele é mais pesado, entre aspas, maior densidade, ele desce refrescando o ambiente. Você vai colocar um aquecedor sempre na parte de baixo, ele libera um ar quente, que é um ar mais leve, ele sobe, deixando o ambiente com maior temperatura, né?
Outra coisa, você vai esquentar uma água, repara ali do lado, olha que interessante isso que eu estou falando para os senhores. Como que funciona, hein, JG? Primeiro por condução, na hora que você está lá esquentando fogo lá, né? Pegando na placa metálica, por exemplo, até chegar ali, por exemplo, no vidro, naquela extremidade inferior da água, e aquela extremidade inferior começa a absorver esse calor por condução, começa a aumentar a temperatura, a densidade da água ali embaixo começa a diminuir, que começa a ficar mais quente, ela começa a subir. E a água que está na parte superior, ela está mais fria, ela começa a descer. Até chegar um determinado momento que para, não tem mais essas correntes de convecção, porque a temperatura fica a mesma. A gente fala que entrou em equilíbrio térmico. Então, é nos fluidos, líquidos e gases. Lembra? Através das diferenças de densidades. JGQ+, olha isso aqui, gente. A gente até comentou depois, inclusive presencialmente, quando eu falei para os senhores o calor específico da areia, da água, mas vale a pena agora comentar em função de brisas litorâneas. É aquilo que eu falava para vocês, a pessoa vai durante o dia na praia, a areia está quente, a água está gelada. Por quê? Por causa do calor específico. Da água é muito alto e da areia é baixo. Ser ter um calor específico baixo ganha calor facilmente, mas perde o calor facilmente. Então, durante o dia, a água que está mais fria, na região próxima à água ali, a pressão local é uma pressão mais intensa. Então, o que acontece? Aonde tem uma pressão maior, que é a parte fria, vai fazer com que se propague essa corrente de vento, essa brisa, exatamente do sentido dele, da pressão maior de estar frio para onde está quente, que é onde que é a pressão que está menor, que é o que? A areia. Então, durante o dia, a gente chama de brisa marítima, brisa marinha, o deslocamento da massa de ar vai da água para a areia, da onde tem maior pressão que está mais frio, para onde tem menor pressão que está mais quente. Então, da água para a areia, você pode pensar do mar para o continente durante o dia. Agora, à noite, não. À noite, lembra, o calor específico da água é alto, demora para perder calor. Então, a água está quente, a areia está fria. Então, na região da areia que surge uma região de local de maior pressão e da água não, menor pressão. Então, à noite é o contrário. O deslocamento da massa de ar é da areia para a água. Perfeito? A gente chama de brisa terrestre, que é o que acontece à noite, no sentido então da areia para a água, continente para o mar. É assim que a gente faz em função de brisas litorâneas. Outra coisa interessante comentar, olha isso aqui. Por exemplo, fazer uma parte interdisciplinar com geografia. Ele vira biologia, também podemos falar. Fluxo normal, estação verão, por exemplo. O que acontece? O ar quente é um ar mais poluído, menor a densidade, ele sobe, o ar frio das camadas superiores, ele desce, renovando esse ar poluído. Então tem as correntes de convecção no fluxo normal, uma estação verão. Situação de inversão térmica ou inverno, por exemplo, o que acontece? A camada de ar frio ela já está mais embaixo da cidade. E a hora que a cidade libera, através de indústrias, carros, os poluentes, esse ar poluído, ele fica o quê? Ele fica retido nessa camada de ar frio. Ele fica aprisionado. Não tem como ter dispersão desses poluentes. Por isso a gente pede, reza para chover até na situação de inverno rigoroso. Por quê? Para poder dispersar esses poluentes. Por isso que a quantidade de doenças respiratórias é maior. Então dá para a gente fazer uma parte interdisciplinar, né? Não ocorre as correntes de convecção em situações de inverno ou situações de inversão térmica. Vale a pena a gente comentar isso também. O que mais, JG? O último processo, o processo de radiação. A gente fala assim, ó, é o processo que acontece em todos os meios, inclusive no vácuo, através das ondas eletromagnéticas. Quando você está próximo a uma fogueira, uma lâmpada incandescente, aquele calor que você sente chegando até as suas mãos, o seu corpo, é o infravermelho, isso é uma radiação, uma onda eletromagnética. Ô JG, então o que acontece? Acontece em todos os meios líquidos, sólidos, gasosos, através dessas ondas. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x, raios gama. Nesse caso, mais precisamente, a gente dá um carinho especial para essas ondas de calor infravermelho, ultravioleta. Vale a pena comentar que no ultravioleta, repara aí, é onde tem maior frequência, você vai aprender isso comigo, inclusive, tem o menor comprimento de onda, a maior penetração na pele. É aquela onda que ela pode produzir o bronzeamento de fato ultravioleta. A onda de calor é o infravermelho que a gente sente, aquele calor chegando até nós. E aí, JG? Aí nós vamos comentar mais para frente também em ondulatória. Com certeza nós vamos falar sobre isso lá do V lambda F, a relação entre elas, a velocidade de propagação é a mesma, mas isso mais para frente. Agora olha que interessante, de repente eu viro, falo isso e falo para você como funciona uma estufa de plantas. Olha que interessante, você tem lá por exemplo, geralmente é feito de vidro, ele pinta o chão dessa estufa geralmente de preto, e aí as ondas de calor provindas do sol por radiação penetram por esse vidro,
Só que uma parte, o que que acontece? Na hora que está penetrando ali, vai absorver esse calor. E na hora que as ondas for sofrer a reflexão dessas ondas provindas do Sol, uma parte não consegue sair ou refratar-se. Por quê? Porque ela perde a frequência no momento que ela foi absorvida. E aí, a hora que ela vai sofrer a outra reflexão, uma parte é absorvida e começa a aprisionar o calor. É isso, é? Porque o que que acontece? A gente até fala assim, ó, ela chega na forma de luz de ultravioleta, com uma frequência maior, mas quando ela vai sair na forma de infravermelho, a frequência diminui e absorve esse calor. Aí fala assim, mas por que, qual que é o objetivo, na realidade, de uma estufa de plantas? Algumas plantas se desenvolvem sob altas temperaturas. E esse é o objetivo, de deixar uma temperatura relativamente alta no interior da estufa. Aí você vira e fala assim, mas professor, mas para que entender uma estufa de plantas? Porque se você entender como funciona uma estufa de plantas, você faz uma analogia com o efeito estufa. E vem aquela principal pergunta. A principal pergunta da matéria é, o efeito estufa é prejudicial ao planeta Terra? A resposta é não. O que é prejudicial? A intensificação dele. Pelo contrário, o efeito estufa é necessário para manter a temperatura do planeta Terra propícia, por exemplo, à vida humana, mas ao intensificarmos através de liberação dos poluentes, esses poluentes na própria atmosfera do planeta, faz reter maior calor. Então o que acontece? As ondas provindas do Sol passam pela atmosfera, e aí, na hora que elas vão sofrer a reflexão, uma parte vai ser refletida, o que faz? A atmosfera absorve esse calor. A frequência vibratória diminui e começa a absorver esse calor. Isso é bom, mas quando você libera muitos poluentes, principalmente na forma do dióxido de carbono, começa a absorver muito esse calor. Aí você vai ter várias consequências. Do que? Problemas meteorológicos, derretimento de geleiras, problemas em função de quantidade muito grande de clima intenso, tudo relacionado principalmente aos problemas meteorológicos, está relacionado com isso, tá? Aumento de temperatura do planeta. Geologia, que mais? Olha que interessante, isso aqui é uma analogia para você entender, né? O calor, uma parte é absorvida, uma parte é até refratada, mas uma outra parte vai ser retida desse calor e faz aumentar a temperatura do planeta por radiação ou irradiação, nós falamos também. Agora, dá uma olhada aqui que eu quero te mostrar. Se você entender o que é a garrafa térmica, você entendeu todos os processos. Ele vira e fala assim, por que eu coloco um café no interior de uma garrafa térmica e consigo mantê-la por um bom intervalo de tempo funcionando, ou seja, aquecido esse líquido, esse café? A resposta é porque uma garrafa térmica ela tem, para poder reter esse calor, três componentes necessários, importantes, a tampa, as paredes espelhadas e o vácuo. E ele vai perguntar qual que é a função. A tampa é mais lógico, né? Tem que existir a tampa para não deixar o calor nem sair nem entrar. Ou seja, nós falamos assim, a tampa evita as perdas de calor por convecção. Você não vai ter massa de ar entrando e nem massa de ar quente saindo, percebeu? Então a tampa evita as convecção, as perdas de calor por convecção. Olha as paredes espelhadas lá no interior da garrafa. No interior da garrafa ali você tem paredes espelhadas. Com qual objetivo? Quando a onda de calor vai sair, principalmente na forma de infravermelho, ela faz o que? Ela é refletida por essa parede espelhada interna e não deixa esse calor sair. Fica refletindo continuamente dentro dessa garrafa. Então nós falamos assim, as paredes espelhadas, elas evitam as perdas de calor por radiação, porque não vai deixar o infravermelho sair. Se não fosse um espelho ali internamente, por exemplo, fosse um plástico, esse infravermelho ia fazer o quê? Começar a esquentar esse plástico e cada vez mais ia perdendo esse calor. O café, por exemplo, ia cada vez mais ficando gelado. Por isso que coloca-se as paredes espelhadas. E o vácuo? Entre a parte interna e a parte externa, faça um vácuo, mas obviamente não é um vácuo perfeito. Um local de ausência de partículas, mas não total, né? Óbvio isso. Por que se faz o vácuo? O que evita ali? Se não vai ter partículas, não tem como o calor se propagar nem de dentro para fora, nem de fora para dentro. Então, quer dizer, o que acontece? Evita as perdas de calor por condução. Não tem partículas para se propagar, não tem átomos. E também, se não tem partículas, não tem átomos, não vai ter correntes de convecção. Não tem como ter massas de ar. Então, nós falamos que o vácuo evita as perdas de calor por condução e convecção. Percebeu por que é importante a garrafa térmica? Você fala de tudo, explicando em função da própria garrafa térmica. E aí a gente vai treinar. Dá uma olhada, primeiro exercício é da apostila dos senhores. Sobre o estudo da propagação de calor, assinale a alternativa correta. Item A. A condução térmica pode ser observada em um balão provido de maçarico para aquecer o ar. Ah não, aí não, né?
Condução é no meio sólido, material, nos meios materiais e sólidos, não tem nada a ver com em função disso. Olha o item B, a condução pode ser observada no estudo meteorológico de frente de ar. Não, frente de ar é convecção. Item C, a radiação térmica não afeta no processo de dilatação dos materiais. Pelo amor de Deus, asfaltos que às vezes que dilatam-se, trilhos de trem, que a gente explicou, obviamente que acontece isso, a radiação pode afetar alguns materiais na Terra, então não tem nada a ver. Item D, a radiação térmica ocorre apenas do Sol para a Terra, em nenhum outro evento na natureza. Eu já tinha te falado, o calor, aquele calor que você sente numa lâmpada incandescente, de uma fogueira, aquilo lá é radiação, é infravermelho, não tem nada a ver, não é só apenas do Sol. Item E faz sentido, né? Repara, a condução térmica pode ser observada no aquecimento de uma colher, a temperatura ambiente, quando está colocado em contato uma panela no fogo por um certo intervalo de tempo. A pessoa coloca um calor, na realidade a colher ali está aquecido, de repente você sente a colher também estar quente, porque foi transmitido esse calor de molécula para molécula, de átomo para átomo, e por isso que transmitiu no meio material, isso é condução. Alternativa aí, bem suave esse primeiro. Olha esse aqui, o segundo da Unicamp, ele vira e fala assim, ó, leve em conta ainda os dados mostrados no gráfico abaixo da temperatura em função da profundidade. Repara, ele dá um gráfico de temperatura em função de profundidade e fala assim, ó, considere um volume cilíndrico de água cuja base tem uma área de 2 metros quadrados. A face superior está na superfície numa temperatura TA e a face inferior numa temperatura TB, né, uma profundidade D. Conforme mostra essas duas figuras. Eu dei uma apertada ali no exercício, depois vocês pegam bonitinho, todo enunciado, porque senão não ia caber, tá? Mas vocês vão entender a ideia. Ele vira e comenta sobre a equação de Fourier da transferência. Fala assim, ó, na situação estacionária nas proximidades da superfície, a temperatura da água decai linearmente em função de D. De forma que a taxa de transferência de calor por unidade de tempo, olha lá o fluxo, por condução da face superior para a inferior, é aproximadamente constante dada por essa equação. A condutividade, a área, a variação de temperatura por essa D, que seria na realidade a espessura, o D, né? Aí a profundidade que ele está falando. Aí ele vira e fala assim, ó, a condutividade eu vou te dar 0,6 watts por metro grau Celsius, que é essa condutividade térmica. Assim, a razão TA menos TB, ou seja, a variação da temperatura pela profundidade, por esse D, que é a distância aí que vocês estão vendo desse cilindro, é constante para todos os pontos da região de queda linear da temperatura da água mostrado no gráfico apresentado. Utilizando as temperaturas da água na superfície na profundidade D do gráfico e a fórmula fornecida, conclui-se que na região de queda linear da temperatura da água, em função de D, o fluxo é de quanto? Pega o exercício, seria interessante vocês pararem e tentarem fazer agora. Queridos, ele pediu linearmente essa queda. Então vê se você concorda comigo. Ó, ele deu a área, por isso que eu fui um pouco mais rápido no enunciado. Ele deu a área, deu a equação do fluxo e deu a condutividade. Vocês concordam comigo? Pelo próprio gráfico, já que ele falou que é linear, repara comigo. Na hora que eu pensar nessa profundidade zero ali, eu tenho essa temperatura como sendo a própria temperatura A, 19,3 graus Celsius. Então eu tenho a minha temperatura A. Agora o que acontece? A hora que eu analisar a profundidade, esse fluxo de calor agora ali indo para uma profundidade maior, ou seja, para 3 metros que ainda está linearmente caindo, eu vou ter ali metade entre 19,20 e 19,25 como sendo 19,225. Concorda comigo? Eu vou ter ali a temperatura TB. Então eu tenho a variação de temperatura de acordo com o gráfico. Consequentemente, eu vou ter a profundidade, que é o que ele deu em função do D, que é essa profundidade. Repara ali na figura do lado. E aí dá para aplicar a equação. Esse D vai ser 3 metros, do 0 ao 3. E agora? Agora é só aplicar a equação de Fourier. O que eu vou ter? Olha lá, presta sua atenção. A variação de temperatura 19,3 ou 19,300 menos 19,225, nós vamos ter como sendo 0,075 graus Celsius. Aí eu posso aplicar a equação. O que vai ficar? 0,6 a condutividade, 2 a área, já está em metros quadrados, perfeito. Eu vou ter 0,075, perfeito, que é a variação de temperatura, dividido por 3, que é a profundidade desse D. Aí, fazendo todos esses cálculos, nós vamos chegar em 0,03 watts, que já vai sair de acordo com a unidade da condutividade que ele tinha dado, né? Aí depois vocês vão assinalar a alternativa A. Bonitinho exercício, não é difícil, né? São muitas informações, mas a partir do momento que você interpreta ele, é possível resolver. Geralmente, quando cai a equação de Fourier, ele dá a equação, né? A equação do fluxo.
Esse terceiro da FUVEST, esse aqui é interessante. Já adianto para os senhores um exercício muito interdisciplinar com geografia, dá para até fazer interdisciplinaridade com matemática, muito legal. E não é tão fácil. Seria muito legal separar ele agora e falar, deixa eu tentar fazer. Eu quis fazer esse exercício assim de uma maneira mais didática possível para os senhores entenderem. Dá uma olhada. À medida que a parcela de ar se eleva na atmosfera, nos limites da troposfera, ou seja, em função da próxima da superfície mesmo, a temperatura do ar decai à razão de 1 grau Celsius para cada 100 metros. Então tá, a razão de 1 grau Celsius para cada 100 metros que estiver subindo, né? Isso ele fala razão adiabática seca e chama de RAS, nós vamos falar. Ou decai 0,6 graus Celsius a cada 100 metros que eu estiver subindo. E aí ele fala que é uma razão adiabática úmida que ele chama de RAL. Nós vamos chamar aí de RAL também abreviando. Então ele fala assim, considerando-se os conceitos e a ilustração, é correto afirmar que as temperaturas do ar em graus Celsius T1 e T2 são quanto, respectivamente? Fala assim, utilize esse RAS ou RAL de acordo com a presença ou não de ar saturado. E o TAR é a temperatura do ar, obviamente, que está falando aí para os senhores, 20 graus Celsius que ele deu na figura. Ô moçada, esse exercício não é tão simples, né? Vertente lá do onde o ar circula, que é o barlavento que ele fala, onde o ar não vai estar circulando, que é a vertente a sotavento, sotavento na realidade. E aí, JG? Presta bastante atenção. Eu vou ampliar um pouco a figura, vou lembrar o que ele está perguntando, que são as temperaturas, e vou te ensinando. Meu amigo, o detalhe aqui é o seguinte, repara onde que está. A superfície ali, a temperatura, nós estamos, temperatura do ar, 20 graus Celsius, perfeito? A 200 metros. Eu vou ter uma nuvem que está a 400 metros do nível do mar. Muito bem, aí está escrito lá, ar quente e úmido. Fala assim, beleza. Inclusive lá na nuvem ele colocou a condensação. Agora que é o detalhe importante, muito cuidado. O aluno deve ter pegadinha na realidade isso daí, porque ele deve ter falado. Então, abaixo dessa nuvem, ar quente e úmido, eu vou pensar então em usar a razão adiabática úmida, o RAL. Mas aí tem um grande detalhe, né? Quando ele falou ali para vocês levar em consideração esse RAS ou RAL com a presença ou não de ar saturado, eu tinha que considerar. Considerar o quê? Que exatamente ali no ponto de condensação é quando o ar é saturado, que é quando acontece um equilíbrio, né, das moléculas do estado líquido com as moléculas de vapor, exatamente em função da própria nuvem que vocês estão vendo aí. Ali é o ponto de ar saturado. Então, quer dizer, acima daquilo, aí beleza, eu vou usar a razão adiabática úmida, mas abaixo não. Abaixo do ponto de ar saturado, o que vai acontecer? Eu vou usar a razão da adiabática seca. Essa era a pegadinha. Ou seja, ali era o meu ponto de referência, o ponto de condensação. Abaixo, então, é a razão adiabática seca. Acima disso, ou seja, dos 400 metros até o topo, na realidade, até o T1 que eu quero achar, percebe ali? Ou seja, 1000 metros acima, eu vou usar o RAL. Ali sim vai ser a razão adiabática úmida. Percebeu? Exatamente por causa do ponto de saturação do ar, que é o ponto de condensação. E depois, do outro lado, não tem como o vento soprar. Vertente a sotavento, não vai soprar o vento ali, então, ali com certeza só vai ser o quê? Razão adiabática seca. Aí nós vamos interpretando o exercício. Isso é difícil, né? Interpretar e enxergar. Agora vem comigo. Ele falou no enunciado. Eu vou pegar agora da superfície até a base da nuvem. Vê se você concorda comigo. Da superfície que eu estou falando aí, onde que eu tenho a temperatura do ar, 20 graus Celsius. Então, se ele falou que decai, cada 100 metros decai 1 grau Celsius, da superfície onde está a temperatura do ar 20 até a nuvem, vai ter 200 metros, do 200 ao 400, tem 200 metros de altitude, vai decair 2, obviamente. Cada 100 metros decai 1, vai decair 2. Então, se a temperatura do ar lá é 20, lá então, na realidade, na base da nuvem, eu vou ter o quê? Eu vou ter como sendo esse 20 menos o 2 que decaiu, 18. Então, eu já sei que, na realidade, ali na base da nuvem, eu tenho a temperatura de 18 graus Celsius. Eu começo analisando ali. JG, mas não é isso que ele quer, não. Ele quer na temperatura T1. Então, eu precisei enxergar isso, sabe por quê? Porque agora fica fácil. Do 18, fácil entre aspas, né? Na base da nuvem até T1, aí já é razão adiabática úmida. Então, o que acontece? Da base da nuvem até a temperatura T1, nós vamos fazer o seguinte.
Ele falou que a cada 100 metros que vai se elevando, a altitude de 100 metros, vai decaindo 0,6. Então, para cada 100 metros cai 0,6, eu coloquei menos 0,6. Para 1.000 metros, que é do 400 até 1.400, 1.000 metros de altitude, obviamente, vai cair quanto? 6 graus Celsius. Então, quem estava com 18 caiu 6, olha lá, a temperatura T1 na realidade vai ser 18 menos 6, 12 graus. Perfeito, achei a temperatura 1, já matei. E aí, JG, agora só do outro lado. E do outro lado eu vou analisar de T1 a T2, que é quando é o quê? É RAS, quando é a razão adiabática seca. Só que ele falava, né, conforme vai subindo na razão adiabática seca, a cada 100 metros decai 1. Agora, se eu estiver descendo, porque eu estou indo de T1 para T2, aumenta 1, né? A cada 100 metros que eu estou descendo, vai aumentar 1. Como na verdade serão 1.400 metros de T1 a T2, vai ter 14 graus Celsius de elevação da temperatura, até chegar ali no nível do mar. Então, quer dizer, quem estava com 12 em T1 e vai aumentar 14, vai chegar na temperatura final ali, nível do mar, 26 graus Celsius. E aí, beleza, que é o que ele perguntou, né? T1 e T2, por isso que a alternativa é a alternativa C. Não é tão simples, né? Mas essa era a ideia de enxergar. Principalmente ficar esperto em função desse RAS, que é abaixo ali do ponto de condensação, que é onde o ar está saturado. Aí dava para resolver. A gente acaba aqui, ó, um exercício mais suave, o 4. Fala depilação a laser é um procedimento de eliminação dos pelos que tem se tornado bastante popular na indústria de beleza e no mundo dos esportes. O número de sessões do procedimento, entre outros fatores da pele, a área a ser tratada, da quantidade de pelo nessa área, tudo isso vai levar em consideração, né? E ele fala assim, ó, uma sessão de depilação a laser utiliza pulsos de alta potência e curta duração. O tempo total da sessão depende da área tratada. Aí começa o exercício. Considere certa situação em que a luz do laser incide perpendicularmente numa área de 2 milímetros quadrados, com uma intensidade de 2 vezes 10 a quarta watts por metro quadrado. A energia luminosa que incide nessa área durante um tempo de 3 milissegundos é de quanto? Aí ele colocou as alternativas. Eu deixei meio fraquinho ali para colocar a resolução só para mostrar o gabarito para os senhores. Queridos, já que a intensidade é watts por metro quadrado, a intensidade é potência por área, né? Pelas unidades. Watts por metro quadrado, watts é potência, área é metros quadrados. Mas para lá, potência então é intensidade vezes área. Eu já tenho intensidade. O JG, mas ele quer energia. Mas aí que tá, né? Olha o pulo do gato. Potência não é energia por tempo? Se potência é um PET, energia por tempo, eu relaciono. Energia vai ser intensidade, a área passa o tempo multiplicando. Perfeito. Eu multiplico tudo, só que eu tenho que só ficar esperto nas unidades, né? A intensidade é watts por metro quadrado. A área que ele deu da pele ali que vai ser tratada é 2 milímetros quadrados. Vamos transformar? Se 1 metro tem 1.000 milímetros, eleva ao quadrado, 1 metro quadrado tem 10 a sexta milímetros quadrados. 2 milímetros quadrados vai ter 2 vezes 10 a menos 6. É 2 dividido por 10 a sexta, que é a mesma coisa que 10 a menos 6. Então, perfeito, já transformei. A única coisa que também ficou faltando transformar, olha lá o tempo. Mili é o 10 a menos 3. Aí eu coloco todas as informações, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. 12 vezes 10 a menos 5, 1,2 vezes 10 a menos 4. Eu termino o exercício. Era isso, moçada. Aí era só mais aplicar equações e transformar as unidades. A gente continua, se Deus quiser, na semana que vem. Um grande abraço aos senhores. Até mais.